Parece que as letrinhas somem. É isso aí, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos aqui falar sobre memória. Vamos falar aqui também sobre falta de memória, lapsos de memória, sobre os chamados e os temidos brancos de memória, que acontece principalmente quando você vai fazer aquela prova, aquele vestibular, aquela prova que vai mudar a sua vida de um concurso público e de repente a coisa não acontece. Por quê? Porque você sabia o conteúdo, mas chegou na hora e realmente parece que tudo sumiu da sua cabeça. Eu vou te explicar por que isso acontece e ao final do nosso vídeo eu vou contar para você o segredo de todos. Vou revelar como é que você pode controlar isso. Como é que você pode fazer? O que você pode fazer para que no próximo concurso que você fizer, isso não aconteça mais com você e você tenha resultados melhores do que de fato você vem tendo nos concursos. Mas antes de tudo, eu quero pedir para você, por favor, invista 5 segundos do teu tempo para me honrar com o seu like. Caso você não seja inscrito no meu canal de alta performance mental, eu peço para você, por favor, inscreva-se, ative as notificações. Teremos sempre 2 vídeos a partir de agora falando justamente sobre isso, sobre aprovação, sobre memória, sobre atenção. E eu quero muito que você possa ser notificado para ver todos os vídeos que vamos colocar no canal a partir de agora. Então faça isso e o principal, galera, pergunte caso você tenha alguma dúvida e compartilhe o vídeo para aquela pessoa que de repente vai fazer um concurso, vai fazer um vestibular e que mereça também ver este conteúdo, que é um conteúdo de grande peso. Nós somos reconhecidos aqui no YouTube quando você vai lá e aperta aquela mãozinha que faz joinha. Aí realmente você está nos pagando, nos honrando. Isso é muito importante. Mas vamos lá falar primeiramente o que é memória, galera. Memória é algo muito, mas muito importante. Nós pensamos em memória e pensamos logo na memória do computador, né? Que é uma memória que nós podemos ver. Você, quando carrega um pendrive no bolso, você está carregando, na verdade, memória. Nós chamamos, né, o pendrive de memória. Você pode estar, por exemplo, carregando um CD. Quem é um pouco mais antigo lembra dos disquetes, né? E a gente ficava abismado porque ele conseguia gravar mais de 1 mega, 1.4 mega, e a gente já achava aquilo algo grandioso. Hoje, você tira uma foto de qualquer celular, ela já dá mais de 2 megas, ou seja, olha que interessante. Um disquete daquele que a gente usava há alguns anos atrás, hoje não conseguiria gravar sequer uma foto que você faz do seu celular. As coisas vão evoluindo. Mas, obviamente, quando nós falamos da nossa memória, galera, nós estamos falando de algo que é um pouco diferente. É algo que não é físico. Nós não conseguimos ver aquele risquinho que nós vemos assim no CD, que representa que aquele CD foi gravado e que ali existe um tipo de memória gravada. Isso não acontece na nossa cabeça. Mas como, professor, que a memória de fato é gravada em nossa cabeça? Entenda uma coisa, nos nossos neurônios, as memórias são gravadas baseadas nos neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias que são passadas de um neurônio para outro neurônio, né? E justamente esta informação, ela é passada como se fosse uma receita de neurotransmissor.
Lembra uma coisa interessante aqui. Sabe aquela pessoa que de repente você cruzou na rua e aí a pessoa olhou para você, falou o seu nome e de repente você olhou e você primeiramente lembrou do rosto dela e disse: meu Deus, eu conheço essa pessoa. Só que ela me chamou pelo nome, mas eu não lembro o nome dela. E aí você demorou às vezes horas para que você pudesse evocar o nome daquela pessoa. Galera, por que isso aconteceu? Por que demorou tanto tempo para de fato você lembrar do nome dela? Porque o nome dela estava gravado em sua memória no formato de uma receita de neurotransmissor. E o seu cérebro, ele demorou um tempo um pouco maior para quê? Para decodificar. Olha que coisa interessante, galera. Memória se faz com 4 atos: aquisição, formação, consolidação e evocação. Quando você adquire memória é quando você, por exemplo, está vendo uma videoaula, quando você está assistindo uma série de TV, quando alguém te apresenta uma pessoa e você olha para aquela pessoa, alguém fala assim, ó, olha essa pessoa aqui, ela é minha irmã, o nome dela é Regina, e aí o seu cérebro, ele começa a gravar aquela face relacionando com ela é a irmã do fulano e o nome dela é Regina, e aí ele começa a interagir, a relacionar com outras pessoas que você conhece que também se chamam Regina, enfim, as coisas vão acontecendo. A face dela, o rosto dela é gravado em uma área do seu cérebro, o nome dela é gravado em uma outra área do seu cérebro, e aí a voz dela é gravada em uma outra área do seu cérebro, o perfume que ela estava sentindo é gravado numa outra área do seu cérebro. Por quê, professor? Porque toda a memória, antes de ser memória, passou e foi um sentido. Entenda isso. Então, quando só de apresentar aquela pessoa, todos os seus sentidos foram de fato ativados. Olha que legal isso! Você, por exemplo, às vezes, ao sentir o cheiro de uma determinada comida, você lembra de uma determinada pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa foi relacionada com aquele cheiro e ao ativar aquele cheiro, todo esse complexo é ativado. Olha que perfeito isso. Toda a memória, antes de ser memória, foi um sentido. Isso é muito importante. Mas, professor, voltemos aqui para a gente falar sobre a perda de memória. Professor, eu não aguento isso, me preparo para um concurso e quando chego para fazer a prova, parece que eu não estudei nada. Uma vez, ao atender uma aluna que eu mentorava, ela chegou e até me disse assim, com muita dor no coração, você via um sofrimento na face daquela pessoa, e ela dizia assim, professor, quando eu pego a prova, professor, parece que eu abro a prova e simplesmente, professor, parece que as letrinhas somem. Parece que tudo vira uma folha em branco, professor. Ela me disse isso, ela me falou, me relatou do seu lapso de memória, do seu branco, e isso acontece sim. E por que isso acontece? Porque memória, olha que legal, gente. Lembra que eu falei há pouco tempo do nome daquela pessoa que demorou, às vezes, horas para você lembrar? E isso foi por conta da evocação. Entenda o seguinte, quando ela foi apresentada, você estava adquirindo. Na hora de formar memória, houve ali uma codificação. Por que codificação? Porque o nome da pessoa, a aparência da pessoa, o cheiro da pessoa foi transformado em um código, em uma receita de neurotransmissor e cada informação foi para um grupo de neurônios. E aquilo vai ser consolidado, vai ser guardado. Obviamente que você se lembra mais do nome das pessoas que você vê todos os dias, ou que pelo menos você vê todas as semanas.
Aquelas pessoas que você vê somente a cada mês, a cada 3 meses, existe já um risco de você demorar um pouco mais para lembrar, ou até mesmo de você esquecer do nome daquela pessoa. Mas, enfim, como acontece esse processo? Se o nome, as informações em relação àquela pessoa foi guardado como se fosse uma receita de neurotransmissor, para aquilo ser devolvido para você como um nome, ele precisa ser decodificado no momento da evocação. E o decodificar é o que, na verdade? Ações bioquímicas e biofísicas lá naquele grupo de neurônios onde a informação foi armazenada e aquilo é transformado de novo numa receita de neurotransmissores até chegar, olha lá, na informação. A informação virou uma receita de neurotransmissores. Na evocação, a receita de neurotransmissores virou de novo a informação. E aí é o ato de lembrar. O ato de lembrar é quando o teu cérebro, ele devolve aquela informação para você, tá? Só que para isso houve todo um processo que foi, que pegou milhares e milhares e talvez milhões de neurônios para que de fato aquilo se transformasse de novo numa informação. Agora, por que, professor, que eu esqueço no momento da prova? Tá? Existe algo muito importante em todo esse processo que está ligado ao nosso equilíbrio emocional. Entenda algo muito importante. Vou aqui, metaforicamente, usar um exemplo. Imagine uma banda que está tocando teclado, violão, guitarra, contrabaixo, bateria. Para que tudo aquilo faça sentido, eles precisam estar tocando a mesma música, no mesmo ritmo, no mesmo tom, na mesma velocidade e assim por diante. Se de repente o baterista de uma banda que está tocando uma música romântica, de repente esse baterista, no meio da música, ele resolve simplesmente começar a tocar um rock and roll pesado, um heavy metal. Gente, o que vai se transformar? Aquela música aquela apresentação vai se transformar simplesmente num imbróglio, num rolo que ninguém entende nada. O porquê que parte da banda está tocando uma música calma e o baterista está lá parecendo um doido, tocando um rock and roll que ninguém está entendendo nada. Entenda o seguinte, eu dei esse exemplo metaforicamente para você entender como funciona a tua memória. Pode ser que no momento da prova, que você chega com todo o conhecimento organizadinho ali, o teu equilíbrio emocional, a tua ansiedade, ela representa, nesse exemplo que eu dei, o baterista. Você precisa estar ali tocando algo calmo para que você possa interpretar tudo, evocar toda a informação, só que uma descarga adrenérgica, ela é lançada na tua corrente sanguínea e quando chega no teu cérebro, parece que tudo se descompensa. E o que a adrenalina faz? Ela faz vasoconstricção. A adrenalina, ela age em receptores respiratórios, fazendo broncodilatação. Ela abre o brônquio para que você respire mais facilmente. Mas no vaso sanguíneo, ela faz vasoconstricção, justamente para aumentar a sua pressão arterial. Contudo, os neurônios são aqueles que possuem os capilares mais delgados, mais fininhos. E nesse processo de exacerbação da concentração de adrenalina, ela faz uma vasoconstricção a ponto, galera, que não chega mais sangue no seu cérebro. E se não chega sangue, o que acontece? Não chega glicose, não chega oxigênio, não produz energia. E aí, obviamente, lapso de memória, branco de memória. E aí eu vou dizer para você, para ir para os finalmente do nosso vídeo, entenda o seguinte, como professor, aliás, galera, se tudo isso que eu te disse faz sentido, eu peço para você de coração, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece.
Você ficou com alguma dúvida? Eu quero que você mande aqui para mim qual é a sua dúvida. Eu vou te responder. Você já teve algum branco? Teve alguma história de esquecimento? Esqueceu o nome de alguém? Peço para você, conte para mim para que eu possa aumentar o meu número de exemplos e contar para outras pessoas também, caso você me autorize. Então eu fico aguardando o seu compartilhamento e a sua pergunta, a sua história aqui nos comentários e assim por diante. E terminando o nosso vídeo, quero dizer para você como controlar tudo isso. Professor, como controlar esses lapsos de memória? E digo para você, sem medo de errar, controle a ansiedade. Controle a ansiedade. Existem estratégias para isso, exercícios para isso. Eu trabalho muito estes exercícios e estratégias na comunidade Dominando a Aprovação, que eu quero deixar o link aqui para você, uma comunidade gratuita que eu estou começando agora e que 2 vezes por semana a gente tem vídeos exclusivos falando sobre estratégias de aprovação, de memorização e assim por diante. E o único segredo de não passar mais por esses lapsos de memória, por esses esquecimentos, é controlar a ansiedade, controlar a ação simpatominérgica. E nós falaremos em outros vídeos aqui no nosso canal sobre como fazer esse controle e vai ser um prazer te ajudar para que você não sofra mais com brancos, com lapsos de memória nas próximas provas. Forte abraço, fique com Deus e como eu digo sempre, vamos acabar com tudo!